radiação ultravioleta, você não vai metabolizá-lo. Certo? É a mesma coisa dessa história de que o pessoal ingere colágeno através da gelatina, aquele fundo da gelatina, já viram? Gelatina 3 dias na geladeira, ela gera um fundo um pouco mais denso do que a própria gelatina em si. Aquilo ali é rico em colágeno. Esse negócio que você ingere aquela partezinha de baixo, achando que tua pele vai ficar melhor porque o colágeno vai para a pele, é balela. Porque o intestino não absorve colágeno. Ah, é? Não absorve. E como é que faz então para ingerir colágeno? Como é que você faz? Pô, tem uma substância chamada aquilípide. Hã? Tem uma substância chamada aquilípide, que ela é usada para a pessoa que vai fazer cirurgia bariátrica. Já ouviram falar de cirurgia bariátrica? E redução do estômago? Muito bem. Essa pessoa não pode comer nada para a cirurgia. Ela tem que ficar em jejum. Só que o jejum dessa pessoa não pode ser 100% porque atrapalha a cicatrização dos pontos internos. Então ele tem que tomar uma substância rica em colágeno. É o aquilípide. Porque o aquilípide ele tem uma porção de álcool com água. Quando tem álcool e água misturado, passa isso pela membrana da célula. Nós já falamos aqui por quê. Porque o álcool é lipossolúvel. A água não atravessa a membrana da célula sozinha. Então quando você ingere aquela gelatina, ela é rica em água, não tem nada de álcool. E a clarinha, a clara de ovo? Clara de ovo é proteína, só proteína. Ah, dizem que ela tem também uma substância. Ela é proteica, ela é rica em proteína. Você quer estar malhando, estar se exercitando, quer aumentar a taxa proteica do teu corpo sem tomar whey protein, clara de ovo, cozido. É rica em proteína. Isso é importante para suas células. O grupo de proteínas como a albumina que está presente no ovo, ela é fundamental. Ok? Foi? Distraímos um pouquinho, mas pode falar. Esse processo você pode dar um processo de recuperação muscular. É um processo desse que ele vai na sua movimento ou é você Não, acontece com um único estímulo desse e milhares de células musculares ao mesmo tempo são estimuladas a fazer o mesmo efeito. Essas milhares contraem em conjunto para gerar a contração muscular que você está vendo aqui. Não, mas tem que fazer esse processo. Não, precisa fazer várias vezes. Eu já mexi aqui. Sim, vai acontecer em todo o seu corpo, desde que você se organizar. Se estiver exercitando muito, você vai efetivamente movimentar os ângulos de forma demasiada. Absolutamente. E o bom é que você pode fazer de novo sempre. Lembra que a gente falou aqui, quando a célula despolariza, ela repolariza para voltar a ter um novo estímulo? Vai acontecer exatamente a mesma coisa que a célula despolarizar. Vamos lá, pessoal. Então eu cheguei aqui no canal de cálcio flutuante dependente, presente lá naqueles túbulos transversos, túbulos T. Quando esse canal de cálcio flutuante dependente se abrir, o cálcio que está lá fora da célula muscular entra para a célula muscular. E aí vem a historinha lá dentro da célula, para vocês entenderem o que esse cálcio vai fazer. Ok? Para entender isso, eu tenho que olhar para esses 1000 filamentos contráteis. São esses componentes aqui dentro da célula, a actina, juntamente com a miosina, que vão interagir um com o outro para que ocorra efetivamente a contração muscular. A contração muscular, ela é resumida quando ocorre o encontro da miosina com a actina. Okay? É isso que é contração muscular. Se a miosina estiver separada da actina, a célula muscular está relaxada. A actina, ela é um grupo de proteínas formado pela própria actina, uma proteína chamada tropomiosina e uma outra proteína chamada troponina. Actina, tropomiosina e troponina. São as 3 proteínas que formam esse miofilamento chamado actina. Eles ficam juntos um com o outro. Só que essa troponina são 3 subunidades. Ela é uma proteína triglobular. Ela possui 3 subunidades. É a troponina A, troponina T e troponina C. São 3 troponinas. Então eu tenho actina, tropomiosina, troponina A, T e C formando a actina. E o que é a miosina? Somente a miosina. Ela não tem subdivisão. Ok? Então, em volta da miosina e actina é a contração. Isso é contração muscular. Mas para isso acontecer, minha querida, tem que ocorrer, primeiro, eletricidade na célula
e depois eu tenho que jogar cálcio para dentro da célula. Ok? Então, olhem para cá, para essa imagem, pessoal. Aqui dentro da célula muscular é rico em actina e com miosina. Dessa forma aqui. Ó. Olha essa imagem aqui. Essa estrutura aqui em laranja, com essa dupla cabeça, é a miosina. Ok? Essa estrutura aqui é a miosina. E essa estrutura aqui embaixo, ó, composta de várias proteínas, é a actina. A actina, ó, é a própria actina. Tá vendo essas estruturas redondas aqui? São esses dímeros de actina, que são os pares que ela fica ajustada. A actina. Está observando que tem uma linha que passa por cima das actinas? É a tropomiosina que está passando por cima das actinas. E aqui em cima tem, ó, as troponinas T, C e A. Esses três carinhas juntos formam o miofilamento de actina. E aqui, ó, tem a miosina. Preste atenção, vou voltar a falar. Ó. Essas bolinhas redondas aqui, ó, amarelas, com esse laranja em cima, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, são as actinas. É nessa actina que a miosina quer fazer contato. Quando a miosina está separada da actina, não há contração. O objetivo dessa miosina é entrar em contato com essa actina. Ok? Todas as actinas, ó, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, está coberto por um filamento bem delgado chamado tropomiosina. A actina são essas bolinhas. A actina é a bolinha. Laranja? A bolinha laranja? A bolinha amarela. O laranjinha da bolinha amarela é uma estrutura que daqui a pouco a gente vai falar. Ok? Então vamos lá, ó. Tem as actinas. Todas as actinas estão cobertas por quem? Pelas tropomiosinas. E eu tenho ainda lá em cima a troponina T, C e A. Esse grupo aqui, ó, é a actina. Ok? Formada pela própria actina, tropomiosina e as troponinas. Então, você quer dizer que a tropomiosina é o filamento que cobre as actinas. Ok? As bolinhas são as actinas, os casinhos são a Tropomiosina. E essas bolinhas A, T e C, troponinas. Ok? Presta atenção, pessoal. Está vendo essa estrutura aqui, laranja, a mesma cor da miosina, que está presente aqui em cada uma das actinas? São chamados sítios ativos de actina. Podem notar. Sítios ativos de actina. Essas bolinhas laranja em cada uma das actinas. Sítios ativos da actina. Preste atenção. Oi? Sítios ativos da actina. São essas bolinhas laranja presentes nas actinas. Preste atenção aqui no quadro e depois vocês anotam. São nesses sítios ativos da actina que a miosina irá se conectar. Ok? É nesse sítio ativo que ela vai se conectar. Todo mundo sabe o que é uma catraca de uma bicicleta, não sabe? Olha a cara dela de dúvida. Que a miosina. Todo mundo sabe o que é uma catraca de uma bicicleta? Catraca é a coisa mais simples do mundo para explicar isso aqui. As catracas de bicicleta elas são formadas, na verdade, por estruturas onde uma corrente com aberturas se encaixa em dentes presentes na coroa e no peão. A coroa e o peão são duas catracas que vão formar movimento com a corrente. Conseguiu entender? Presta atenção. Os sítios ativos da actina são como aqueles vãos presentes nas catracas das bicicletas. E a estrutura da corrente é a miosina. A miosina tem que entrar em contato com esses sítios ativos. Quem está cobrindo todos os sítios ativos e impedindo que a miosina entre em contato com eles? Oi? Tropomiosina. Então presta atenção, ó. Todos os sítios ativos estão cobertos. Você tinha falado antes que é no sítio ativo que faz o quê?
A miosina se liga ao sítio ativo. Sítio ativo, Vai se conectar. miosina. É no sítio ativo que a miosina vai se conectar. Só que ele não consegue se conectar por enquanto. Por que ele não consegue se conectar, gente? Porque o tropoiodina... Porque todos os sítios ativos estão cobertos. Cobertos por quem? Pela tropomiosina. Então, quando eu falei lá no começo para vocês que todas as actinas estavam cobertas pela tropomiosina, a tropomiosina, na verdade, está cobrindo todos os sítios ativos. Enquanto estiver coberto por tropomiosina esses sítios ativos, a célula muscular está em repouso. Não existe contração. Ok? Não existe contração. Tranquilo até aí? Preste atenção aqui, ó. As troponinas C, T e A, elas têm esse nome, não é à toa. Primeiro que elas são ligadas covalentemente. Elas são ligadas e não são separadas de forma alguma. Se elas não são separadas, se uma movimentar, todas as outras vão movimentar, concordam comigo? Né, gente? É como o ponteiro de um relógio. Um vai tracionando o outro. Em velocidade diferente, mas todos se movimentam. Elas são ligadas covalentemente. Mas elas não são ligadas somente entre elas. Preste atenção, e o nome faz alusão a quem está se ligando. A troponina T, ó, a troponina T, ela está ligada a uma estrutura chamada tropomiosina. T de tropomiosina. Então, a troponina T, ela tem afinidade pela tropomiosina. É nela, na tropomiosina, que a troponina T está ligada. Me fala então a quem está ligada a troponina A. Actina. Está aqui, ó. Ligada à actina. Troponina a actina. Até então, dúvida? Ó, elas estão ligadas entre si, mas cada uma delas está ligada a alguma coisa. Troponina T, a tropomiosina, e troponina a actina. E a troponina C? Oi? O cálcio vai se ligar nela, com certeza. Isso mesmo. Está faltando alguém para o cálcio, para a troponina C se ligar. Não é? Não tem ninguém com C ali, concorda comigo? Não tem nenhuma proteína com C aqui. Quem é que vai entrar nessa história? O cálcio. O cálcio. Bem. Ah, então se liga na... Actina. A troponina C, ela fica sempre livre. Por que ela fica sempre livre? Porque só vai se conectar a ela o cálcio no momento em que a célula for contrair. Cálcio vem de onde, gente? Que cálcio é esse? Já existia na célula? Não, eu precisava arrumar esse cálcio lá fora da célula para que ele entrasse. Então vamos lá. Quando a despolarização ela alcança os túbulos transversos, abre-se os canais de cálcio. voltagem dependente. O cálcio que está fora da célula entra para a célula muscular. E vai para onde? Se ligar à troponina C. Aqui vai começar a contração muscular efetivamente. Por que vai acontecer a contração muscular? Presta atenção, gente. Quando o cálcio se ligar à troponina C, ele vai gerar força motriz, que é chamada força de movimento. Força motriz, com Z. Que força é essa motriz de movimento? É uma força que, ao se conectar na troponina T, é como se ela pesasse a troponina T e ela começasse a descer. Então preste atenção. A troponina C vem para o lugar da A vem para o lugar da T e a T vai para o lugar da C. É ou não é um movimento rotacional? É. Vou voltar a falar, ó. Quando o cálcio se ligar aqui, ó, não vai puxar a troponina C para baixo? Vai. Conforme joga a troponina C para baixo, né, todas estão conectadas umas às outras. Se movimentei a C, a A vai para frente, a T vai para cima. Ó, C para baixo, A para o lado e T para cima. Eu vou girar as troponinas. Só que eu tenho que lembrar e nunca se esquecer que
A troponina T está ligada à tropomiosina e a troponina A está ligada à actina. Certo? É ou não é verdade? Preste atenção. Se a troponina T está conectada à tropomiosina, vocês concordam comigo que na hora que eu traciono para cima aqui com a troponina T, ela começa a correr para frente? Pelo movimento. Olha para o movimento lá, ó. Se a troponina T ela subiu, ela puxa quem está lá atrás. Puxa? É ou não é, gente? Preste atenção. Na hora que a troponina T sobe, pelo movimento rotacional provocado pelo cálcio, o que ela faz aqui? Ó? Libera os sítios ativos da actina. Onde tem sítio ativo liberado, o que acontece? As cabeças de miosina, as duas, se ligam. Efetivamente aconteceu contração muscular. Isso é contração muscular. Ok? Vou voltar a falar. Quando o cálcio se conecta à troponina C e muda a conformação das troponinas, tornando elas giradas e fora da sua posição normal, a troponina T puxa, traciona a tropomiosina, liberando os sítios ativos da actina, fazendo com que a cabeça de miosina entre em contato com os sítios ativos. Para definir contração muscular. Isso é contração muscular. Não está para definir. Contração muscular é o estado onde a miosina entra em contato, é o estado onde a miosina entra em contato com os sítios ativos da actina. Com os sítios ativos da actina. Sítios. Eu queria assim, não sei se é. Todo mundo conseguiu entender? Prestem atenção, não anotem mais nada. Eu vou fazer o bate-papo de tudo que aconteceu para a célula contrair. Vocês prestem atenção e depois a gente volta. E quando a gente voltar, a gente vai voltar com calma, com detalhes. Que detalhes serão esses? O início da nossa